Bom dia para todo mundo. Agradeço aí imensamente todos aqueles que estão aí nos acompanhando, que já acessaram. Agradeço também aí a parceria com a OMIE, o Xavier, que se propôs a fazer essa palestra para estar conversando com a gente sobre a reforma tributária, tá? A reforma tributária é uma das maiores mudanças dos últimos 60 anos. Eu diria que não é só uma reforma tributária, isso vai envolver a parte aí socioeconômica do nosso país, com certeza, tá? Então, é mais que uma reforma tributária, é uma reforma econômica também. Aí eu queria falar com vocês aqui sobre esses dados, né, essa pesquisa que foi feita, que a Veja publicou, né, que aí 93% das empresas pagarão mais impostos, né? E quem são esses 7% que não pagarão mais impostos? São as empresas que já forem se adequando aí e fizerem de forma correta aí o seu custo, enfim, que já tiverem antenado com as mudanças, tá? Então, ela vai mudar muita coisa. Além de mudar os impostos, vai mudar a forma de recolhimento, o imposto vai deixar de ser por dentro, o imposto vai ser por fora, né? Vai ter uma maior clareza aí nos impostos que estão sendo pagos, que vão ser pagos, né? Já isso já acontece aí em outros países também. Então, a gente tinha, né? Antes a gente fala até agora, porque a reforma tributária já começou, mas a gente está aí dentro do período de transição. Então, como é que, vamos falar como é que é hoje, né? Hoje a gente tem o PIS, a CONFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Com a reforma tributária, a gente vai ter a junção do PIS e da CONFINS, que vai virar a CBS, e a junção do ICMS e do ISS, que vai virar o IBS, tá? E o IPI, ele vai sair, só não na Zona Franca de Manaus, mas isso é bem mais para frente, não é agora, tá? E aí todo o modelo vai virar aí o IVA dual. Aí agora os principais pilares, o que o empresário precisa atuar na reforma tributária. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada pilar desse daqui, tá? Primeiro é o preço. Antes calculado por dentro, pois os tributos faziam parte da base de cálculo. Agora, esses tributos não fazem mais parte da base de cálculo. Preço e tributo por fora, tá? Aqui a gente trouxe um exemplo para vocês, né, de como ainda é hoje o imposto por dentro, quanto que fica o preço final e o imposto por fora, como que ele vai ficar. Então, nesse exemplo aqui, a gente até teve uma economia de R$ 40 aqui no preço final. Agora vamos falar um pouquinho sobre as incidências, né? Tem algumas coisas aí que está mudando sobre as incidências do imposto. Eu vou dar um exemplo para vocês de locação, que está sendo bem falado, tá? O que que acontecia com a locação? A locação ela não era tributada nem pelo ISS, Imposto sobre Serviço, e nem pelo ICMS. E agora ela vai ser tributada. E como é que vai ficar isso? Tem algumas regras especiais sobre locação, tá? Para quem ainda não sabe, a Solução Contábil tem um canal no YouTube, onde a gente está gravando alguns vídeos explicando mais detalhadamente essas mudanças. Então, a parte de locação, se você tem imóveis, se você aluga, dá uma olhadinha lá nesse vídeo, porque é bem extenso, mas vai ajudar aí você a tomar decisões, tá?
E fora a locação, a gente tem outros serviços também que estão mudando, né? É por isso que a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar acompanhando, tá? Outra situação também da incidência é que, assim, agora não vai ser mais no domicílio aonde a empresa está, e sim no domicílio do adquirente do serviço. Então, o imposto vai ser lá para o adquirente do serviço, tá? Essa é uma mudança importante também. E aí a gente entra na parte de crédito, né? Então a gente tem que ver que todas as empresas que fizerem atividade entre elas no B2B, elas vão ter direito a crédito. Então, isso daí também vai impactar aí no recolhimento de impostos, porque assim, antes era só no lucro real, que o que eu compro eu tenho direito a crédito e o que eu vendo eu tenho um débito. Agora não, agora vai ser tudo assim, né? Então, esses créditos serão muito importantes aí para as empresas. Aí, falando do crédito financeiro, né? E aí, como é que fica? O Simples Nacional, o MEI, é uma parte de atenção, tá? Para quem faz, para quem presta serviço ou para quem vende para o consumidor final, tranquilo, o consumidor final não vai ter direito a crédito, não vai se creditar de impostos. Agora, para a empresa Simples Nacional, que faz aí, que seus maiores clientes são pessoas jurídicas, que faz o B2B, eles vão ter que se atentar. Por quê? Porque aí eles vão ter duas opções no Simples Nacional. Uma opção de ficar como ele está agora e outra opção que vai ser de transferir crédito. Aí, assim, a gente vai ter que fazer conta de empresa por empresa e ver o que é mais vantajoso, né? Não dá para falar em regra geral que você muda ou que você escolhe a outra opção do simples, não. Cada empresa tem as suas particularidades. Vamos pensar que é um exame, né? O meu exame dá um resultado, o dele dá outro, o seu dá outro. Então, tem que ser realmente analisado caso a caso, tá certo? Outra situação também é a parte da apuração de impostos, tá? Então, essa parte aí, ela vai mudar, né? A gente já falou aí que o PIS e a CONFINS, ela vai ser só até o final desse ano, até o final de 2026. Depois já vem o IBS, né? O IBS, ele vai ser um sistema de débito e crédito, e o pagamento vai ser via split payment. Isso vai mudar bastante, tá? Como é que é hoje o recolhimento aí dos impostos das empresas? O recolhimento dos impostos das empresas funciona da seguinte forma: vamos pegar aqui um caso. Eu emiti uma nota dia 1º de fevereiro. Teoricamente, eu vou estar pagando aí esse meu imposto até o dia 20 de março, dia 25 de março. Então, olha o tempo que eu tinha para fazer esse recolhimento de imposto. Com o split payment, o que, que a Receita vai fazer? A Receita vai fazer já uma retenção na conta da empresa, tá? Então, o sistema vai funcionar mais ou menos como funciona a maquininha de cartão de crédito. Eu gosto de usar esse exemplo, tá? O cliente foi lá no meu estabelecimento, ele comprou via maquininha de cartão, ele passou o cartão dele. Por mais que seja débito, o valor não vai ser o valor que ele pagou, o valor já está descontado a taxa da maquininha, certo? Então, o split payment vai funcionar da mesma forma, o governo já vai descontar aí a parte dele. E o fornecedor também já vai receber o seu crédito na hora. Olha que interessante.
Então, isso vai impactar no fluxo de caixa das empresas, certo? Porque o valor que você tinha lá mais de 30 dias, muitas vezes, para estar recolhendo, esse valor já vai ter que ser pago no ato. Aí o destinatário do pagamento, né? Essa parte eu já adiantei, vai ser no domicílio do prestador, né? Então vamos imaginar o que que muda hoje. Vamos pegar aqui uma empresa de serviço que ela está em São Paulo. Ela presta serviço para uma pessoa que está lá no norte do país, lá no estado de Manaus. O imposto era recolhido aqui para São Paulo, porque era o domicílio da empresa, tá? A partir aí da reforma tributária, o imposto vai para lá, porque ele é que está consumindo, tá certo? Aí, com isso, a gente entende o fim dos benefícios fiscais, porque assim, não adianta mais uma prefeitura, um município, né? Falar assim: olha, empresa, vem para cá que eu te dou isso de isenção. Mas se o imposto vai ser recolhido com quem está consumindo, né? Então, essa parte aí dos benefícios fiscais tende a acabar. Então, as empresas vão estar onde elas precisam de fato estar, logisticamente, tudo isso aí vai sofrer alteração também, porque não faz sentido. Ela tá de repente lá na Bahia, se os consumidores dela tá em São Paulo, tá no Paraná, tá em Minas, né? Para que que ela vai ficar lá se ela vai pagar a mesma alíquota de imposto? Não vai mais fazer sentido isso. Aí, agora falando um pouquinho sobre as alíquotas aí dos impostos, tá? Então, eu vou usar o caso aqui, né, do ISS, que dependendo do serviço, a gente tinha aí de 2 a 5%, né? Essa alíquota de ISS vai aumentar significativamente, tá? Eles ainda não bateram o martelo, a gente não sabe, mas eles estão com uma alíquota referencial aí atual de 28%, com algumas reduções, com alguns benefícios, mas tudo isso vai depender aí desse teste que eles vão fazer, que eles estão fazendo agora em 2026. Tá? Então, tudo isso vai depender aí para eles baterem o martelo nessa alíquota. Então é isso, a alíquota de referência aí vai estar em torno de 28%, tem as suas reduções, enfim, né? Aí a gente vê o sistema que é para simplificar, para ficar mais fácil aí a arrecadação, para ficar mais fácil investidores vir para o Brasil, porque a nossa sistema tributário é bem complexo, até para a gente que é do Brasil, imagina para o estrangeiro como é que não é, né? Mas a gente já está aí com 33.422 alíquotas possíveis, né? Então, o objetivo é facilitar, mas ainda não está muito facilitado, mas vamos lá. Aí a gente vai ter, aqui a gente está falando das alíquotas reduzidas, tá? Então, primeiramente, aqui nas prestações de serviço de profissão regulamentada, que são aquelas prestações de serviços técnicos, né? Que a pessoa precisa ter alguma qualificação para poder exercer, né? Então, a gente pega aqui contabilidade, advogados, engenheiro, administração, enfim, outras também, tá? Representante comercial aí, enfim, né? Já foi aí uma redução, eles vão dar uma redução de 30%, mas não sobre o que eu pago hoje. Essa redução, vamos pensar lá nos 28%, aí sim, você pega os 28% e faz aí a redução de 30%, tá? Fora isso, a gente vai ter aí também uma redução de 60% aí em serviços de educação, serviços de saúde, que são entendidos pela legislação como serviços essenciais, tá? E vai ter também aqui 100% em medicamentos, produtos de cuidado básico, produtos de hortifruti,
Então, assim, tem benefícios também, tá? Aí, o Simples Nacional, né? O Simples Nacional, hoje, ele contempla todos esses impostos aqui, tá? Você paga lá na sua guia DAS, está contemplado tudo isso aqui. Aí você vai, você quer Simples Nacional, você pode continuar sendo Simples Nacional do jeito que você está hoje, ou você pode optar pelo regime regular, tá? O regime regular, o que que vai acontecer? Você vai recolher o CBS e o IBS por fora do Simples, só que em contrapartida você também vai ter direito ao crédito, né? Então você paga o IBS por fora, mas você também vai ter direito ao crédito das mercadorias que você compra, dos serviços que você adquire aí para sua empresa, tá? Então, assim, é como eu falei, é caso a caso, tem que pensar, tem que analisar e fazer conta. Aqui é o período e estratégia de transição da reforma tributária, tá? Então, assim, a reforma tributária já começou agora em 2026 e a reforma tributária começou fazendo alterações aonde? Na emissão da nota fiscal, tá? Então, por isso que a gente chamou aqui a OMIE, logo após a minha palavra, o Xavier vai estar conversando com vocês, por quê? Porque ela é o maior RP aí do Brasil, então eles vão estar falando aí sobre essa primeira mudança aí de nota fiscal, né, que pegou aí na nota fiscal. O teste operacional para as empresas que não são Simples Nacional já tem que fazer aí o teste de destacar o IBS e o CBS, né, numa alíquota de 1% os dois, só para teste. A obrigatoriedade seria a partir de janeiro de 26, mas a Receita deu mais um prazo aí, mas não estipulou ainda a partir de quando ela vai começar a multar, tá? Então, assim, se a gente for pensar, obrigado já tá a gente a fazer, só que por enquanto ainda não vai ser multado, né? Então aí o pessoal dá aquela aliviada. Mas eu já aconselho aí arrumando, já deixar tudo em ordem, porque a hora que ela falar a partir de tal data, a empresa que não fizer, eu estou multando, então vai ficar mais apertado, tá arrumando isso, tá? Mas eles alteraram isso em janeiro agora, né? Eles falaram que não ia multar a partir de janeiro, tá? Então, aí a gente vê, ó, todo o período de transição aí da reforma tributária. Em 2026 são as notas fiscais, tá? Em 2027 a gente tem mais alterações, que é o fim realmente do PIS e da COFINS, para poder entrar aí a CBS, né? E aí a gente vai ter nessas alterações gradualmente até a gente chegar na conclusão de fato da reforma tributária, que é em 2033, certo? Então, assim, é um longo período aí de transição. Aí, a carga tributária, né? O que que as empresas têm aí que se preocupar, têm aí que se atentar, tá? Primeiramente, a necessidade de capital de giro. Como eu expliquei lá para vocês, a forma de recolhimento de impostos vai mudar. Então, cada vez mais, as empresas têm que se atentar aí ao capital de giro, porque isso vai ser bem importante. Análise de preço de fornecedor, né? Se eu optei aí por dar crédito de CBS, de BS, os meus fornecedores também vão ter que me dar crédito, né? Senão a conta não vai fechar, certo? Revisão do preço de vendas, né? Análise da margem atual, implantação de RP para poder ajudar. Vocês vão precisar ter um bom RP, né? Empresas que trabalham aí com vários produtos, implantação de controle financeiro profissional, ciclo de recebimento, mudança regional, análise de impactos comerciais e o planejamento tributário, que é o que a gente falou também, tá? Então, esses daqui são as lições de casa aí das empresas.
Mas vocês não precisam ficar preocupados. A solução contábil está aqui, está bem focada em ajudar os clientes. A gente, não só nós, os sócios, como os nossos colaboradores também estão fazendo bastante curso, participando de curso, de palestra, se qualificando bem para a gente poder continuar prestando a melhor assessoria contábil possível para os nossos clientes, tá? Então, a gente já tem aí uma experiência de mais de 23 anos aí no mercado e a gente continua se qualificando, porque isso é bem importante. Aí, aqui é só reforçando o que eu já falei, tá? Seremos o seu ponto de segurança para manter aí a sua lucratividade com a reforma tributária. E tá aqui os nossos contatos para quem está assistindo, que não é nosso cliente, qualquer coisa, pode entrar em contato que a gente ajuda da melhor forma possível. E agora eu vou passar a palavra para o Xavier, né, que vai falar em nome da UMIE e vai falar aí do RP, o que é que o RP ajuda, até para quem não tem, pensar por que que eu preciso, o meu atende isso, o meu não atende. Então, eu achei aí de bom grado trazer eles que são especialistas aí nessa parte. Mas agradeço imensamente aí de todos vocês.